Hoje eu quero contar pra vocês com mais detalhes como que foi o meu parto cesárea. Não tive parto normal. Porque, né, eu vou contar pra vocês o porquê que eu não tive esse parto normal. Dia 23 de 12 de 2024, ano passado, eu saí daqui de Pimenteiras e fui pra Vilhena com um resultado que eu tava com 1/2 de dilatação. Falei, nossa, então tô evoluindo. Mas eu não tava sentindo dor nenhuma. Tipo assim, tava dando aquelas contração de treinamento. Mas na minha cabeça já era uma contração de pra valer, né? Mas beleza. Aí daqui fui pra Vilhena por conta própria. Porque daqui pra Vilhena só pode ir se eu tiver com 4 de dilatação ou mais. E aí, como eu tava de 1/2, daí tinha que ir por conta, ou eu ficava aqui esperando até chegar o momento certo, né? E tá, cheguei lá em Vilhena, fui direto pra maternidade, né? Já tomei um banho e fui pra maternidade. Chegando lá na maternidade, fui fazer a avaliação, né? Com o obstetra e tal. E ele me fala que eu não tava com nada dilatado. Aí vocês ficam pensando assim, uai, mas o que aconteceu? A pessoa que fez o toque em mim aqui em Pimenteiras errou. Então, tudo que eu achava que tava progredindo, tava só caindo tudo pra baixo. Aí eu fiquei já mais ansiosa, porque eu falei assim, poxa, né? Eu tô com 40 semanas, quase 41, né? E ainda não vou parir essa criança, meu pai mata. Aí, beleza. Aí ele falou assim pra mim ficar, né, um tempo lá em Vilhena, se caso eu tivesse alguém pra ficar. Eu falei que tinha, então eu fiquei lá. Aí caso eu não tivesse, aí eu teria que voltar pra cá, pra Pimenteiras de novo. Só que daí, como eu tinha alguém pra ficar lá, daí eu fiquei lá, né? E aí ele falou pra mim voltar lá com 41 semanas e alguns dias. Aí quando eu ia fazer 41 semanas era no Natal. Falei, se ela não vinha até no Natal por conta própria, aí no outro dia eu vou, né? Agora caso ela venha eu não posso fazer nada. Aí no dia 26 de dezembro, né, eu fui pra maternidade de novo. Aí eu tava com 41 semanas e um dia. E chegando lá era outro obstetra, ele falou que eu não tava dilatando também. Só tava, como é que fala? Só tava fino o canal, né? Não tinha descido, o colo não tinha descido e não tava na dilatada, então ele ia induzir. Quando minha querida falou assim, vamos pra indução, eu comecei a chorar, eu comecei uma tremedeira. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, agora é de verdade, agora eu vou parir realmente. Eu já não tava acreditando, né? Que eu tava grávida ainda. Aí quando falou isso, eu falei assim, agora é pra valer, minha querida. Aí eu falei, tranquilo, né? Vai ser uma injeçãozinha no braço, aí, né? Vou sentir uma dorzinha e tal, tranquilo. Porque na minha cabeça, a dor de parir não tinha nada a ver com essas que essas mulheres falam, né? Até chegar o meu momento. Aí quando ele falou isso, aí eu peguei, falei assim, mãe, traz minhas coisas, né? E a Sus também, né? Que minha mãe me acompanhou. Aí foram lá, trouxe, bonitinho. Aí fui pro quarto. Cara, muito chique, quarto só pra mim. É como se fosse do tamanho desse quarto aqui onde eu durmo, o meu banheiro, a minha bola, tudo só pra mim, sabe? Aí fui lá, colocaram um acesso na minha mão. Aí eu falei assim, vai ser pelo esse acesso que eu vou tomar, né, o remédio, né, pra dilatar e tal. Nada disso, minha querida, nada disso. Passou um tempinho, veio a mulher dizendo, falou assim, vamos lá pra sala pra gente aplicar pra gente começar a indução, né? Falei, tranquilo. Chegando lá, minha filha, elas me colocam numa maca, com as pernas reganhadas pra cima. Como se a gente fosse fazer uma coleta de preventivo, só que pior. Aí chegaram falou assim pra mim, né, abrir a perna e tal, que ia colocar um negocinho pra colocar um balãozinho e colocar os 2 comprimidos, né? Falei, beleza, tranquilo, né? Acho que isso aí foi pior que a dor das contrações. Colocaram um negócio de ferro, sem mentira nenhuma. Dessa grossura, assim. Grossura não. Desse tamanho, assim. A grossura era bem fininha, só que era de ferro. Tipo, é um negócio assim, né? Vamos dizer que é assim. Só que um pouco mais fino. E tipo, ele abre assim, né? Porque tem que abrir lá, né? Embaixo. Só que é de ferro, minha querida. Você tem noção disso? Ai, mas... Você é louca? Um negócio seco desse aqui entrar no seu priquito? Eu fui lá, eu falei, não, moça, você vai arrancar isso daí de mim. Gente, se isso aqui tá doendo, falei assim, se isso aqui tá doendo, eu quero ver na hora de eu parir. Eu não vou dar conta, não. Eu falei pra ela que tava doendo demais, porque tava doendo, era um ferro, gente, um ferro.
E aí eu fiquei mais nervosa ainda. Aí que travou tudo, aí não foi nem pra frente nem pra trás. Aí tiraram esse ferro. A gente vai colocar um menor. Aí vieram com outro. Só que esse outro era de plástico, né? Aí foi tranquilo. Não doeu, não aconteceu mais nada. Doeu um pouquinho, doeu, mas nada a ver com aquela dor que eu tava sentindo, né? Falei, puta merda, por que não veio com esse negócio antes, né? Mas até aí, né, já foi uma humilhação. Que já metade do hospital já tinha visto meu priquito inteiro. Falei, daqui pra frente, né, vai ser só abrição de perna. Fazer o quê? Aí tá, colocaram o balãozinho lá dentro. Aí depois colocaram o líquido lá dentro. Aí ele já encheu um pouquinho, né? E colocaram os 2 comprimidos. E aí fica 2 caninhos assim pra fora, né, da belezura. Aí fica esses 2 caninhos. Não sei pra que fica esses 2 caninhos, mas ele ficou lá fora. E aí eu fui pra sala, né? Eu falei assim, você vai ficar deitadinha 30 minutinhos. Aí depois você pode começar a fazer uns exercícios, começar a andar. Se você vê que você tá sentindo muita dor, que né? A gente vai lá, aí acho que é 2 ou 1 hora, 6 horas, não lembro quantas horas que eles iam lá pra ver, né, como que tava a dilatação e ver se tava fazendo efeito. Aí passou acho que é 4 horas, não lembro. Aí passou esse tempo, aí eles voltou lá. Minha filha, eu fui lá ver Jesus nas contrações, porque ele dá dor, né, ele faz dar dor. Eu fui lá ver Jesus pessoalmente, falei assim, oi meu Deus, tudo bem, prazer. Voltei umas 50 vezes, foi isso. Aí as pessoas falam assim, é uma contração que vem 1 minuto, mais ou menos. E passa 3 minutos, você não sente mais dor. Aí depois vai vir de novo. É mentira, tá? É mentira. Porque você vai sentir dor, meu filho. Vai passar 10 segundos, você vai ficar sem dor. Você vai pensar assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida, meu pai amado? Aí você vai pensar 50 mil vezes se você vai querer ter outro filho. Aí você vai parar assim, quando pensa que não, já tá vindo outra dor. Aí você, como que é a dor? É realmente uma dor parecida com uma cólica? É 60 mil vezes pior. 70 vezes 7 pior. É muito, tipo assim, é parecida. Mas a intensidade ela é mais forte. Tipo, ela é muito forte. Por quê? Porque ela trava tudinho, minha querida, sua perna. Você não consegue andar, você não consegue se mexer, você não consegue fazer porcaria nenhuma. E tipo, uma dor assim, realmente não tem como explicar a dor. Mas parece que tá te abrindo o osso, não uma pele. Parece que é o seu osso, assim, que tá arregaçando tudo. Que realmente tá, né? E aí, quando eu tava pálida, assim, eu parecia que eu tava mortinha. Aí eu tava olhando assim, eu falei, oh meu Deus do céu. Pra que eu fui querer induzir, né? Por que eu não pedi logo pra fazer uma cesárea em mim? Aí, beleza. Aí passou aqui, acho que é umas 4 horas. Passou esse tempo. Aí parou de fazer efeito. Aí, tipo, vinha aquelas dorzinhas que eu já tava sentindo antes, né? Falei, acho que agora vai dar uma aliviada, né? Aí vieram, fizeram o toque de novo. Essa papagaiada de toque. Aí foi ver, eu tava 5 para 6. Aí foi colocar outro comprimido. Um só daí. Só que aí tiraram o balãozinho, né? Aí colocou o comprimido, aí eu fiquei mais tranquilo, porque não ficava aquele treco balangando, né? Eu parecia que eu tinha um bilau, era engraçado. Aí tá. Aí colocaram esse comprimido. E fiquei, né? Fiquei mais 30 minutinhos ali quietinha. Depois continuei fazendo os exercícios. E não senti mais dor. Daí acabou a dor. Aí quando foi umas 6 horas da noite, aí veio o doutor mesmo. Aí ele olhou, fui lá, fez o toque. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, você não era nem pra você estar aqui, era pra você estar fazendo a sua cesárea. Aí eu olhei assim, nossa, mas por quê, né? Aí ele foi me explicar o motivo. Ele falou assim, que o meu colo tava muito alto, que ele não ia descer nem por nada nesse mundo. E daí não precisava ter feito a indução. Já era pra mim ter ido pra cesárea, né? Já era pra ter marcado a cesárea. E que eu sofri à toa. E eu falei assim, realmente sofri à toa, porque eu não tive parto normal, né? Mas por um lado eu fiquei até tranquila, né? Eu falei assim, não vou sentir mais dor, então, né? Aí, beleza. Aí ele falou assim, mas... Aí ele tinha perguntado se eu tinha comido, né? Eu falei, comi, né? Porque o carinha falou que era pra mim comer e tal. Porque eu precisava de energia, né? Mas naquela hora eu não queria nem saber nem de nada. Eu queria só que aquela dor parasse. Aí ele falou assim, como você comeu? Aí, pra uma cesárea, é ruim porque pode vomitar, pode passar mal, essas coisas. E não é muito legal, né? Concordamos. Aí vocês devem pensar assim, mas ele não podia se proibir de comer.
eu preferia ficar assim com medo do que, né, passar mal lá. Imagina, passar mal numa operação. Você tá doido. Aí, beleza. Fui. Aí ele falou assim, no outro dia, amanhã cedo, você vai fazer a sua cesárea. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, caso, né, você tenha... caso, tipo, romper a bolsa, acontecer alguma coisa, é só você chamar a gente que daí, né, ou precisar de uma cesárea de emergência, aí já é outra coisa, né. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí, beleza. Aí fui dormir, não podia mais comer nada daí. Aí fui dormir, acordei no outro dia, ansiosíssima. Aí eu falei assim, vai ser normal, né, tranquilo, de boa. Aí quando até a mulherzinha falava assim, vamos pra sua cesárea, vamos se arrumar pra ir pra sua cesárea. De novo a tremelique, de novo o chororô. Falei, ô meu pai amado. Aí já passou na minha cabeça, se eu morrer naquela maca, meu pai amado. E, né, porque parto é assim, minha filha, pode ser normal ou cesárea. É um pé na vida, um pé na morte, não tem boca. Ou você tranquilo, igual eu tô viva aqui, graças a Deus, gratidão, minha filha tá bem também. Amém. Ou você vai com Deus, né? Tudo pode acontecer. E aí fui, tremelique toda, só me tremendo. Fui pra sala, né? Assinei uns papel lá que tem que assinar. Aí fui pra maca. Aí antes de aplicar a anestesia aqui na minha costa, eu tava me tremendo demais. Falei assim, moça, ele não vai conseguir aplicar essa injeção em mim, não. Eu tô me tremendo demais. Se eu me tremer aqui e perder todo o movimento do meu corpo inteiro, eu vou morrer. Aí ela disse, calma, fica calma. E, tipo, pra colocar anestesia, eles não deixaram minha mãe entrar. Não sei porquê. E eu falei assim, meu Deus do céu, cadê minha mãe? Minha mãe não vai entrar. E, tipo, nesse momento eu queria que minha mãe tivesse, porque ela ia estar ali no meu lado, entendeu? Aí a mulherzinha falou assim, se você quiser, você pode apertar minha mão, né? Acho que foi o pior arrependimento da vida dela. Mas eu apertei tanto a mão dessa mulher, que eu não queria me mexer um segundo. E eu só aqui, na mãozinha dela, só. Falei assim, agora você vai tomar o seu. Aí, fui e apertei a mão dela lá, né? Aí, pra colocar anestesia, é como... Parece que realmente tá entrando lá no seu osso, assim. Finge que tem um trequinho entrando bem assim no seu osso, assim, bem fininho. Mesma coisa. E, tipo assim, esquenta um pouco, dá uma ardidinha. Mas só que muito melhor do que as contrações que eu tava sentindo, né? E beleza. Aí fui, aí na hora de deitar, a velha cabeça da mulher me ajudar a deitar, não. Ela falou assim, pode deitar. Deitei, meu filho. Na hora que eu fiz assim, parecia que ia fazer assim, ó, minha costela. Não, ela falou assim, vai arrebentar tudo meus nervos. Aí, beleza. Deitei, aí eu fiquei nervosa. Falei, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu falei, cadê minha mãe? Aí ele falou assim, calma, ela já vai entrar. Aí eu fiquei assim, misericórdia. E tem que ficar com as mãos assim, né? Não pode mexer as duas mãos, tem que ficar erguida. Aí tinha um acesso aqui nessa mão, só que a porcaria não tava prestando. Aí teve que furar minha outra mão. Essa minha mão aqui, né? Essa mão aqui, minha querida, meu corpo inteiro tava só assim, ó. Só tremendo. Parecia que eu ia com Deus, né? Aí, beleza. Eu falei assim, vou ter que colocar um acesso aqui na sua mão, nessa outra mão, porque esse aqui não tá pegando. Eu falei, beleza, né? Parece que doeu pior, só que eu não sei como que esse cara conseguiu, minha querida, colocar esse acesso na minha mão. Porque tava tremendo assim, ó. Aí ele segurou minha mão assim, e minha mão só aqui, ó. Falei, já não vai furar, é meu osso, isso que é. Aí foi, colocou o acesso de novo. Aí eu fiquei nervosa, porque eu falei assim, e se eu sentir dor? Perguntei pra ele logo, né? Eu falei, e se eu sentir dor? Eu falei, não, cara. Aí ele viu que eu tava assim, que eu tava fazendo muita pergunta, né? Aí eu falei assim, calma, relaxa. Aí eles passaram um negócio assim na minha barriga, né? Que é álcool, sei lá o que eles passam. E aí eu senti, né? Aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô sentindo um negócio aqui, não sei o que. E aí ele falou assim, aí ele começou a rir, né? Assim, tipo assim, meio que, não rindo assim, né? Mas ele deu uma risadinha assim e falou assim, calma, é normal. Aí eu perguntei, mas eu vou sentir, mas não vou sentir dor, né? Aí ele, isso mesmo. Eu falei, tá bom. Aí quando eu estava passando esse negócio, eu não sei o que eles fizeram, mas parecia que estavam me dando uma alfinetada, assim, sabe? Parecia um monte de alfinetada, assim, em vários lugares. E eu tava sentindo isso, só que não tava sentindo dor, tipo, dava pra sentir, né, que tava furando ali, não sei se eles colocaram isso, não sei. Mas eu não tava sentindo dor, né, eu falei, tranquilo. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, você me fala quando eles me cortar? Porque se eu sentir dor? Aí ele disse, não, vou te falar assim. Aí eu falei, vamos começar agora. Aí cortaram, só que, óbvio, né, não senti nada, gratidão, meu Deus. Me cortaram. Aí eu falei assim, você me fala quando ela nascer? Aí
Aí eu falei assim, vai. Aí eu falei assim, agora você vai ouvir o choro dela. Falei, beleza. Aí tirar. Aí tipo assim, do jeito que eles tiraram ela, acho que, não sei se ela tava em algum canto. Só sei que eu dei uma balançada assim. Falei assim, meu Deus do céu, eu vou cair, né? Parecia que eles estavam me chacoalhando assim, né? Aí tirou ela, meio que ficou tipo um oco assim, sabe? Na hora que eles tiraram. Aí ela chorou. Aí quando ela chorou, aí eu falei assim, obrigado, meu Deus. Pelo menos minha filha tá viva, tá chorando, tá tudo bem. E aí eu fiquei emocionada, né? Eu chorei um pouquinho. Aí eles me colocaram ela assim. A minha mãe já tava lá do meu lado, né? Aí me colocaram ela assim no meu peito. Aí de um beijinho nela. Aí como é cesárea, eles têm que levar, né, a criança pra tirar a água. Enfim, um monte de coisa. E aí eu fiquei muito emocionada. Falei assim, meu Deus do céu, deu tudo certo. Não tava nem acreditando, nem tava passada. Aí eu falei, agora que ela nasceu, né? Por mim, já tá ótimo. Porque meu filho nasceu, então tá bem, né? Aí ele falou assim, ó, agora vai demorar um pouquinho mais, porque agora eles vão te costurar, né? Fazer assim, e demora um pouco. Falei, não, beleza, né? Aí eu tava sentindo uma dorzinha aqui, né? Não sei se é por causa que eu tava assim, não sei. Aí eu falei assim, moço, meu ombro aqui tá doendo. E acho que, eu falei assim pra ele, tipo, meio que arrumar, né? Ele falou, não, vou colocar um negócio lá. E você vai parecer que você vai ficar tonta. Mas se você quiser dormir, pode dormir. Mas se não quiser também, você pode... Aí eu, como eu tava olhando pra cima, né? Aí parecia que tava tudo andando assim. Parecia que eu tava andando, sabe? E tava muito engraçado. Eu falei assim, eu vou dormir coiseira nenhuma. E, tipo assim, aí vocês perguntam, mas você conseguiu ver eles te cortando? E essas coisas todas? Não consegui, porque antes de eles me abrir, eu vi assim, eles colocando o paninho em cima e eles pegando um treco pra passar em mim. Só que quando eles pegaram esse negócio, eu fechei o olho assim e falei pro homem colocar um pano. Porque, tipo assim, não, olhando assim eu não conseguia ver. Mas tem umas luzes assim que elas refletem bem certinho, parece um espelho. Eu falei, se você tampa isso aí, senão eu vou desmaiar aqui. Aí ele foi e colocou o paninho, porque eu fiquei com medo, fiquei nervosa, né? Falei, gente, é uma cirurgia, misericórdia. E meu corpo ainda, Deus é mais. Aí pedi pra eles colocar esse pano, aí eles colocou. E aí não coisou. Aí na hora de fechar tudo, parecia que eles estavam assim, ó, pegando assim, ó, e chacoalhando lá dentro, né? Que eu tava só assim, ó. Parecia que eu vou cair dessa maca. E o engraçado foi que o que os cirurgião tava conversando era assim, um tava falando, ai, não sei o que da minha pescaria, e que não sei o que esse final de semana eu vou ter que pescar, e não sei o que, um monte de coisa. Eu só olhando, falei, mas esses caras não tem senso, não? E eu, tipo, rindo, né? Tava achando graça, né? Porque eles estavam conversando coisa nada a ver. E ali costurando, eu achei isso muito legal. Aí teve outro que falou assim, minha mulher teve estria também, assim, igual a dela, né? Não sei o que. Só que ela fez um monte de tratamento e não sei o que mais. Mas nada adiantou. Eu falei, poxa vida. Falei, muito obrigada por me adiantar isso, né? E eu acho que foi só esses dois assuntos que eles falaram. Aí eles costurou lá, né? Tudo bonitinho. Aí quando terminou, tipo, demorou assim uns 20 minutos, eu acho, 30 minutos no máximo. Aí eles terminaram e falou assim, ó, agora deu tudo certo, né? Agora as enfermeiras vão fazer o curativo em você. E depois pra você vai ficar de observação, né? E tudo mais. Eu falei, beleza. Aí veio as enfermeiras, tiraram o pano, né? Aí eu consegui ver como tava a minha barriga. Só a cirurgia que eu não conseguia ver, porque tava muito lá embaixo. Eu não podia fazer muito assim, né? Mas a minha barriga, tipo, afundou lá pra baixo. Aí dava pra ver só as pelancas. Falei, nossa, vou ficar feia minha barriga, puta merda. Aí vieram, colocaram um curativo, né? Limparam assim, bem bonitinho. Colocaram o pano. E vieram colocar a fralda em mim, né? Rapaz. Aí me viraram assim pra um lado. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou cair. Eu falei desse jeito, né? Eu falei assim, eu vou cair. Aí elas nem ligaram, né? Aí virou pra cá e eu segurei assim, né? Peguei, tava assim, né? Segurei assim na mulher. Ela falou assim, calma, não vou te derrubar, não. Eu falei, eu vou cair aqui sim. E eu tava assim, cara, com a cabeça virada assim, né? É claro que elas não iam me derrubar, né? Mas na minha cabeça ia. Ela falou assim, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Aí eu falei assim, é doida, é? Aí peguei, aí me colocaram de volta. Aí iam ter que me passar dessa cama cirúrgica pra outra, né? Pra ir pro cantinho lá pra ficar na observação. Aí foram me colocar, aí eles colocou, aí antes da cirurgia já coloca um pano, né? Aí aí me arrastaram pro ponto. Na hora que elas me arrastaram, menina, eu regalei os olhos igual essa vez agora. Regalei os olhos desse tamanho. Aí parecia assim, sabe, que eu ia cair.
Aí eu acho que elas acham engraçado, né? Ela falou assim, meu Deus do céu, achei que eu ia cair agora. Só que eu não tava falando assim, igual eu tô falando agora. Eu tava falando muito baixinho, que quando eles conversavam comigo, eles tinham que chegar assim, ó, pra escutar. E assim, na minha cabeça eu tava falando numa altura. Aí tá, me colocaram nessa maca, fui lá pro cantinho, onde a minha filha também tava, né? Chegando lá, a Maitê tava como? Com uma luva, com o dedinho da luva assim, ó, tinha um breguinite lá dentro. E ela só chupando aqui esse negocinho. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, vamos ver se ela pega o peito, né? Aí apertaram assim meu peito, viram que tava sendo colosso. Aí colocaram ela, mas minha filha Maitê ficou 30 minutos ali marruando, no mínimo. E ficou mamando. A mão daquela mulher chega cansou, porque ela tava segurando, né? Eu só ficava com a mão assim parada, não conseguia, tipo assim, conseguia mexer, né? Mas não tinha força. E eu tava assim, sabe? Em outro mundo aí, tava no mundo da Partolândia. Aí foram, colocou assim, ela mamou. Aí eu falei assim, meu filho, você vai pegar sua pita agora. Eu não quero nem saber de forma nenhuma, copinho, coisinha nenhuma. Vai ser só teta. Aí foi, ela dormiu. Ela ficou do lado dormindo bonitinha. E tipo assim, ela tava meio longe, né? E aí, falei assim, se você quiser dormir, você pode dormir. Aí eu olhei assim, falei assim, duvido se eu durmo aqui. Minha mãe já tinha saído, minha mãe tava lá na porta, lá fora, né? Na porta. Falei, duvido se eu durmo. Aí eu tava olhando assim, ela longe, tipo assim, não tava longe, né? Tava meio longinho assim. Aí eu ficava olhando ela. Aí a mulher percebeu, né? Ela falou assim, você quer que eu traga você? Aí eu falei, aham. Aí ela trouxe, aí abaixou. Tinha um treco assim de ferro, né? Aí abaixou pra mim conseguir ficar olhando pra ela. Aí fiquei olhando pra ela e falei, meu Deus, é tão bonitinha, uma criança. Aí depois eu vou colocar aqui, no final eu vou colocar o vídeo dela pesando, né? O pessoal pesando ela pra vocês verem o berreiro que ela tava, o tamanho que ela tava. Essa daí pesadinha também. Mais de 3 quilos, né? Com certeza. Troca aí, a senhora vai tirar foto na balança. Nossa, 3.990. Ela não passa. E aí, eu pude ficar olhando ela ali, né? Aí conseguia ficar. Aí eu ficava mexendo assim no rostinho dela, a coisa mais linda do mundo. Assim, mexendo ali com ela e tal, bonitinho. Aí passou essa 1 hora, deu tudo certo, né? Ela também tava tudo bem. E aí eu fui pro quarto, né? Aí eu falei assim, agora você vai ir pro quarto já, né? Falei, não, beleza. Aí a gente foi. E nisso que eu fui na frente e a Maitê tinha um carrinho lá pra ela. A Maitê vinha atrás e eu só olhando a Maitê, né? Aí quando eu vi minha mãe, minha filha, assim, ó, parecia assim, ó, parecia Deus na minha frente. Aí parecia que iluminou ela, assim, sabe? Aí eu falei assim, ai, graças a Deus minha mãe tá aí, não me abandonou. E aí eu olhei assim pra ela e falei assim, tipo, um olhar assim, tipo, olha minha filha, pra ver se ela tava vindo, né? Aí eu vi que a minha mãe viu, né? Aí veio tudo com as minhas malas. Aí nós foi pra sala de... A sala lá onde fica todo mundo, né? As mamães. E nós ficou lá. A gente ficou só essa noite mesmo, daí no outro dia a gente já foi liberado. Aí tive que ficar de repouso lá, né? Um tempo sem levantar e tal. E depois eu tinha que ficar sentada, comer e levantar, né? Aí eu achei que essa parte ia ser a pior parte do mundo inteiro. Mas graças a Deus não foi. Cheguei lá, aí foram me passar pra outra maca. Rapaz, que foi a cama, né? Foi o mesmo processo, parecia que eu tava caindo no chão. Mas deu tudo certo, fiquei lá bonitinha. Aí na minha barriga ficou tipo uma bolinha assim. Uma bolinha assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fiquei pensando que era gases, né? Então que eu tava conversando, que eu não dormi nesse tempo todo. Aí eu acho que era gases. Agora não tem mais, né? Graças a Deus. E só tem as estrias mesmo e um pouquinho de flacidez. Mas eu não sei se esse vai ser o resultado final, mas bora ver, né? Tomara que melhore um pouco mais. Aí chegando lá, aí passou o tempo, sentei bonitinha, fiquei um tempinho sentada. Aí já bebi um pouquinho de água, mas bem pouco assim, sabe? Pra não... pro bucho não estranhar, né? Aí comi um pouco também. E fui bebendo água devagarzinho, né? Não bebi muita água também, nada. Aí esperei um pouco, né, fazer efeito no meu corpo, porque eu tava só no soro porque fiquei muito tempo sem beber água, né, e sem comer também. Aí me deram bastante soro e isso foi muito bom, porque deu, né, uma reanimada no meu corpo. Aí fui sentar, né, bonitinha. Ai, doeu? Não doeu. Aí fui levantar.
No levantar, tipo assim, ai Marli, como que foi? Foi doído, não sei o que. Gente, foi tranquilo. Tipo assim, eu tava andando bem devagarzinho, tá? Porque eu tava com medo, né? Mas imagina esse bagulho estoura tudo. Aí devo voltar. Ixi, Deus é mais. Aí, tipo assim, me dava falta de ar na hora de levantar, né? Aí eu segurava assim, aí eu quando tava me levantando, eu falava pra parar, né? Ali onde eu tava. E aí eu pegava e levantava devagarzinho, andava devagarzinho. Porque era o que eu tava conseguindo fazer, né? Tipo, correr ali também ninguém quer nada, né? Aí fui lá pro banheiro, tipo assim, com dor. Não dor, assim, a dor que eu achei que eu ia sentir. Não foi. Foi bem menos do que eu imaginava. Bem menos. E aí eu fui, tomei banho, tirei o curativo. Na parte do curativo doeu, por quê? Porque aquele esparadrapo gruda demais no nosso couro, aí puxa pelo. Essa parte forte que foi a que mais doeu. Aí tirou, né, isso tudo. Aí eu pedi pra tirar foto de como que tava. Aí tiraram foto. E aí eu consegui ver como que tava bonitinho, tava perfeita. E tipo, não tinha ponto. Isso que eu achei estranho, mas tá de boa, então tá tranquilo. Aí fui tomar meu banho, tudo certo, mas tudo certo, passou todos os exames, tudo bem, e fomos embora. Como nós tava lá em Vilhena, tivemos que vir pra Pimenteira de volta, viemos de carro. No dia que a gente tomou alta, que foi no dia 28, viemos pra Pimenteira de novo de carro. Aí essa parte foi um pouco, assim, como diz, foi bem nervosa essa parte, não sei como que fala, mas foi bem assim porque cada buraquinho que passava na rua da cidade já doía um pouco, né? E aí fiquei pensando, meu Deus, uma viagem vai, tipo, vai abrir tudo meus pontos. Mas não foi. Era ruim só andar na cidade mesmo. Na cidade andava bem devagarzinho. Aí chegamos em casa e deu tudo certo. O Maitê não tomou fórmula, só peito. E eu fiquei uns 3 dias, tipo assim, pro meu dente descer mesmo, né? Tomei xixa, tomei canjica, ixi, suco de uva, tudo, minha querida, pra descer esse leite. O que desceu realmente foi a xixa. Então vocês que vão parir, minha filha, toma xixa, pelo amor de Deus. Vai descer na hora. E aí foi isso, deu tudo certo. Agora minha filha tá com 3 meses, graças a Deus, com muita saúde. Gratidão, meu pai, muito obrigado. E é isso o vídeo, galera. Já deixa um like aí, por favor. Deixe nos comentários como foi o parto de vocês. E se você está gravidinha também, deixe aqui como vocês querem. Se vocês querem ter um parto normal, um parto cesárea. Eu, se fosse ter outro neném, eu queria ter um parto cesárea de novo. Porque não precisa passar pelaquela dor toda. E também, se fosse pra me escolher, também não ia induzir de novo. Porque induzir pra acabar numa cesárea, eu preferi logo uma cesárea de uma vez só. E caso eu tiver outro filho, já vou fazer uma cesárea, laquear e acabou tudo. Acabou a fábrica. Ah, mas se vir uma menina de novo, vai ser 2 menininhas, acabou. Quer ter outro filho, Marli? Ah, eu queria ter outro filho, sim. Mas não sei agora ou depois, né? Deus proverá. Seja na vontade de Deus. E é isso, galera. Falou!